Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus. Lembrando, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Por que eu falo sempre isso? Porque nós esquecemos muito rápido as coisas, principalmente que vem do alto, que vem de Deus. Uma coisa que nós não podemos esquecer jamais em nossas vidas é da bondade, do amor, da misericórdia, da compaixão, do perdão desse nosso Deus que nos dá a todo instante. Eu diria que sempre. Por isso, seja acolhida por esse nosso Deus de misericórdia, de amor, de paz. Que Ele possa nos preencher com o vosso Santo Espírito, para assim nos guiar pelos caminhos, palavras, pensamentos, atos e atitudes corretos em Cristo, com Cristo e para Cristo vivermos sempre. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu trago para nós hoje é a paz, a união, o perdão, não pode ficar de fora. Mas de quê, né? Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, entre principalmente familiares, por uma coisinha muito boba, se discute, se afastam e muitas vezes não se perdoam. Quantos e quantos de nós fazemos isso por causa de coisas, diria eu, insignificantes, por mais que se você está passando por uma situação assim, que está sem falar com seu irmão, com a sua irmã, às vezes com o pai, com a mãe, ou aquele que já perdeu seu pai, sua mãe e não se deu, nem se deu perdão. Ficaram mágoas, sentimentos dentro. Nós temos que refletir sobre o Pai Nosso, que nos ensina tão simplesmente, mas com uma profundidade tão grande de Deus para conosco e o ensinamento que tem nessa oração. Perdoar para ser perdoado. Como é que eu posso querer perdão se eu não perdoo? Indiferenças todos nós temos, mas nós temos que nos colocar não superior a ninguém, porque nós erramos também. Aí é onde nós encontramos a chave do perdão, da harmonia, da compreensão muitas vezes, quando nós nos colocamos ou no lugar da outra pessoa ou como menor. Quando nós achamos que nós estamos certos, nós estamos errados. Mesmo estando certo, aí você vai se confundir. Não. É que nada vale brigar, discutir, se separar. Eu estou falando aqui sobre principalmente familiar, né? Entre o seio familiar, que o seio familiar, eu acredito muito que é um braço de Deus ali. A família é um alicerce que Deus nos dá, de união, de compreensão, muitas vezes. E quantas vezes tem filhos que
não reconhece seu pai e sua mãe como tal, assim, no sentido de respeito, de amor, de dar e receber carinho. Indiferente da idade, todos nós gostamos de palavras agradáveis, de gestos, atitudes, no caso, abraços verdadeiros, sorrisos. Como é bom fazer o outro sorrir. Como é bom escutar sem criticar. Como é bom entender e conversar com todos por igual, indiferente de qualquer coisa. Me perdoe, a minha garganta ainda está muito ruim. Quem conheceu o Padre Léo, da Canção Nova, ele contava várias histórias muito interessantes, com aquele humor dele que ele tinha, que contagiava as pessoas que davam risada, mas tinha um lado sério e com um significado muito importante para cada um de nós. Quantas e quantas vezes ele falava dessas histórias que nos tocava, fazia rir e fazem até hoje, e ao mesmo tempo a refletir sobre aquela situação. E certa vez ele falava sobre a família que vivia brigando, que uma menina era, se não me engano, prostituta, o menino usava drogas, a mãe só vivia brigada com o pai brigava com a sogra, enfim, era uma coisa assim muito, né, no caso da história que ele falava. E ele falando assim que eles foram lá e o que é que a gente faz com o padre? Porque assim, esse menino não tem jeito, essa menina não tem jeito, eu não gosto da minha sogra e tal. Enfim. E o padre conversando com cada um deles, a cada um ele falou a mesma coisa. Você sabe que Deus está disfarçado? Como assim, padre? Sim, Deus está disfarçado na sua casa. Mas quem é? Não sei, mas ele está disfarçado na sua casa. Isso ele falou para todos. Assim o Padre Léo falava com uma grandeza é único, né? Mas eu vou fazer um resuminho para a gente entender. E quando eles chegaram em casa, um ficava olhando para o outro. Mas será que é minha sogra? Ah, não. Ela é muito chata, muito ruim, cascavel. Mas aí ele parava e pensava e falava, mas vai que pode ser ela. Vou começar a tratar bem. A sogra olhava para eles, esse genro desgraçado, como é que a minha filha casou com ele? Ao mesmo tempo, ela pensava, não, mas se ele for Deus disfarçado. Não tem jeito de ser isso aí, não, esse traste. Aí voltava a pensar, não, mas vai que é. Então, vou começar a tratar bem. A mãe com o pai com a filha, com o filho. A filha começou a prestar atenção no pai, nos ensinamentos, nos conselhos, também olhando assim, mas se for meu pai, se for meu irmão, o irmão a mesma coisa. Será que meu pai ou minha mãe? Mas quem que será? E começaram a se tratar bem um com os outros. E de repente todos eles estavam em harmonia. Sabe por quê? Porque sem perceber, eles olhavam a pessoa na presença de Jesus, como se fosse Jesus ali. É que nós, perdão, é que nós hoje, nós tiramos Deus da nossa história, da nossa vida.
Muitas vezes falamos de Deus, mas não compreendemos o significado de Deus em nossas vidas. Nós queremos as coisas do nosso jeito, mas não pensamos como é as coisas de Deus. As coisas de Deus é totalmente diferente das nossas. Tudo que Deus faz tem um ensinamento maior para a salvação de todos. E o Padre Léo tinha esse dom de histórias bem contadas, com humor, mas com uma veracidade de argumentação, de conteúdo, e sem contar o começo, meio e fim. E nós vemos que hoje, se nós olharmos para aquelas pessoas que muitas vezes a gente tem um pouquinho de raiva ou sei lá o quê, e nós começarmos a olhar assim, mas será Jesus ali? Começar a tratar bem, a falar coisas boas dessa pessoa ou dessas pessoas. Se nós olharmos com um olhar puro, não de maldade, mas de carinho, de afeto. Se nós, em vez de empurrão, de passar a rasteira, nós dessemos um abraço, um sorriso sincero. Se nós, em vez de palavras pesadas, falássemos palavras doces de consolo, de palavras com significado único, de veracidade, de amor. Se nós, em vez de discutirmos, brigarmos, mas nós cantássemos juntos, dessemos risadas juntos, relembrando muitas vezes, se for irmãos e irmãs, da infância, o tempo que brincavam, todo mundo brincou um pouquinho, nem que seja um pouquinho. Eu que trabalhava, eu brincava. E quanto amor eu tinha e tenho até hoje por meus irmãos, apesar de estar muito longe, e ter saudade de todos eles, indiferente de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque eu amo a todos, um por um dos meus irmãos. Mas é de verdade, eu sei que cada um tem a sua deficiência em alguma coisa, assim como eu tenho também. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito a não ser Deus, a não ser Jesus. Se nós não olharmos assim as pessoas, principalmente as que estão ao nosso redor, para modificar principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se eu te entrego amor, amor volta para mim. Mesmo se aquela pessoa naquele momento não reconhecer e não te devolver, não tem problema. Mas você está dando, você vai se sentir bem. Palavras doces, carinhosas. Se as pessoas não receber e continuar fazendo com você, mas aquelas palavras, se ela não aceitar, voltam para você. Você vai se sentir muito bem. Até o momento que aquela pessoa vai pensar, mas eu maltrato tanto aquela pessoa e mesmo assim ela me trata com tanto carinho e começa a mudar, a tocar o coração, porque as coisas de Deus é assim. Se Deus desistisse de nós, cada um de nós, você já imaginou? Porque nós fazemos muitas coisas erradas. Mas Deus até hoje não desistiu de nós. Se nós voltássemos no tempo, lá pertinho de Jesus, talvez tinha um antepassado meu, que viveu ou na época de Jesus, ou depois, logo depois, mas porque essas gerações é justamente isso.
Vai ver que tinha um carequinha assim como eu lá na minha família, que fez alguma coisa errada ou muitas coisas erradas e Deus vem até hoje tentando mudar, dando oportunidade dessa geração em geração para podermos mudar a história da nossa árvore genealógica. Certa vez eu estava em Sergipe e um rapaz que morava vizinho a mim, ele veio com um jornal e me mostrou uma foto de uma reportagem aqui em São Paulo. Ele falou, olha só, você onde que tá? E eu olhei, era igualzinho a mim. Na época eu tinha cabelo, tá? E era igualzinho a mim. Não estou falando que ele seja parente, também pode ser, eu não sei, porque todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Eu só quero dizer o seguinte, que você, assim como eu, estamos aqui para mudar uma história. E nós podemos mudar uma história, não nossa só, mas da nossa família. Mostrando, muitas vezes, a muitos que não enxergam, que o amor transforma, o amor cura, o amor liberta, o amor nos faz acordarmos de manhã todos os dias e agradecer, indiferente do que vai acontecer. O amor nos faz, quando vemos aquele irmão, aquela irmã, aquele pai, aquela mãe, aquele tio, tia, avó, darmos aquele abraço gostoso e sincero e recordarmos da nossa infância. Mas só os momentos bons, porque às vezes teve algum ali, coisinha que quando nós éramos pequenos, que nos deixou chateado muitas vezes. Acontece, nós somos crianças. E às vezes o adulto também está com tanta coisa na cabeça, e às vezes fala ou faz alguma coisa que nos deixa chateado. Mas não é esse ponto que nós temos que procurar. Quando nós damos um abraço, é um abraço fraternal, um abraço cristão. Quando nós falamos com qualquer pessoa que seja, mas se eu não tenho aquela harmonia dentro de casa, o que eu faço lá fora é enganação. Porque a harmonia, o carinho, a atenção, o respeito começa em casa, com as pessoas de casa. Porque senão vai soar falso, e muitas vezes é falso, porque eu já ouvi várias mães, vários irmãos falarem que fulano é assim fora de casa, mas em casa ninguém suporta porque é mal educado, não respeita, bagunça tudo, fala coisas que não deve, mas na rua é todo manso, toda mansa, fala com delicadeza, todo mundo acha que é uma pessoa maravilhosa, mas no fundo não é. É porque não convive, se conviver vai ser a mesma coisa. Isso não pode acontecer. Nós temos que ser verídicos na nossa vivência. Se você não quer rir, que não dê sorrisos, mas que seja o que você é. É melhor do que ser bipolar. Mas aqui nós vamos tirar esse lado de bipolar. Eu estou falando do respeito, do amor, da compaixão, da honestidade de um para com o outro. Mágoas e sentimentos não vem de Cristo, não vem de Deus. Perdão, meus irmãos, está difícil.
Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, pense, reflita, converse. E assim como o padre Léo sempre falava, olhe como se fosse Cristo. Você iria maltratar Jesus Cristo? Você não ia perdoar Jesus Cristo? Ele te perdoou primeiro. Você não ia amá-lo com todas as forças? Ou ama com todas as forças? Não, não ama? Então, quando Jesus, o Senhor Jesus, nos fala, eu te dou um segundo mandamento. Amar o próximo não como a si mesmo, como eu me amo, mas como eu vos amo. É justamente isso. É nós olharmos, que nem você que deve estar ouvindo, sentada, nesse momento, e eu ver a face de Jesus em você. Eu não vou amá-lo? O Jesus que me amou e me ama até hoje? O Senhor que salvou-me da morte eterna, que levou os meus pecados com Ele? É isso que nós temos que fazer. Ninguém é perfeito. Nós nos justificamos porque meu irmão fez isso. Ele faz isso de errado. Quem sou eu para julgá-lo e condená-lo? Mas eu estou aqui para perdoá-lo e ensinar o caminho correto. Essa é a nossa tarefa. Não porque somos melhores, mas porque temos um pouquinho mais de conhecimento e o nosso coração está aberto para as coisas maravilhosas de Deus. Porque quando nós fazemos todas essas coisas maravilhosas que só pode vir de Deus, é justamente porque vem de Deus. Não são méritos nossos. A única coisa que nós fizemos foi abrir o nosso coração para que Deus age em nós. E quantas vezes nós sofremos à toa? Lembre-se, pode ser o começo de uma nova história quando nós olhamos para aquela pessoa, muitas vezes que guardamos a mágoa, como se fosse Jesus. E olharmos que qualquer dívida, qualquer coisa que fez é pouco perto do que Ele fez e faz até hoje para cada um de nós. Essa é essa mensagem que eu trago hoje para que possamos refletir. E aproveitando aqui, não sei se os meus irmãos de sangue irão assistir, mas eu queria deixar bem claro aqui para vocês o quanto que eu amo vocês de todo o coração. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso porque eu deixo bem claro toda vez que eu encontro vocês. Eu quero as coisas mais lindas para cada um de vocês, para as suas famílias. Quero que vocês sigam o caminho da luz, do bem, do amor, da prosperidade. Porque eu amo vocês. Quem ama quer sempre o melhor. E não olhe os erros, porque de erros eu também estou cheio. Como diz a história, minha caçamba está cheia. Por isso que eu não posso olhar, como diz Jesus, não posso tirar o argueiro do olho do meu irmão se eu tenho duas traves enormes nos meus, que me impede de ver o argueirinho pequeno que tem no olho do meu irmão. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade, de misericórdia, de amor, meu Deus e meu tudo, como vós é bom nos ensinar, nos mostrar o caminho do perdão, da misericórdia, da compreensão, da fraternidade, da honestidade, de sermos sinceros, verdadeiros em tudo que façamos.
principalmente para com os nossos irmãos, porque tudo começa em casa. E assim nós podemos sair, levar aos outros lugares, aos outros irmãos, as vossas bênçãos e graças, ensinarmos a todos as boas novas que vêm de Cristo nosso Senhor. E nele, com ele, para ele, que aqui estamos reunidos para louvar e glorificar e agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de meditação, por mais um dia de conversa na vossa presença. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção, hoje, amanhã e sempre. Amém. Porque com Jesus eu estou, com Jesus eu fico, com Jesus eu não temo nenhum inimigo, porque estou com o Salvador, estou com o Todo-Poderoso, aquele que dissipa todas as trevas, aquele que reúne e acolhe a todos nós nos seus braços de Pai. Amém? Que desça essas bênçãos desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perdoe pela tosse, a garganta não está dando trégua. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos entender, compreender, pensar. A nossa vida é um eterno aprendizado. Eu já estudei muito, mas me sinto uma criança que está começando no primário novamente, porque nunca. A gente sempre está aprendendo com essa faculdade que se chama vida. E a nossa história, ela sempre vai poder ter um final feliz, porque isso depende de nós. Nós é quem escrevemos a nossa vida. A partir do momento que entregamos ela a Deus para que Ele possa nos conduzir aí pelo esse roteiro gigantesco das nossas histórias aqui, que é passagem. Nós somos figurantes, todos nós. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E todos nós erramos. E enquanto nós não aprendermos isso, que eu não sou melhor do que o meu irmão, minha irmã, que eu não sou nada mais do que ninguém, eu não aprendo que Deus é tudo para mim. Porque é na fraqueza, é quando eu me sinto nada, que Ele se faz forte em mim e me mostra tudo de uma maneira diferente. Pense nisso. Paz e bens, paz e luz da paz, Senhor Jesus. Lembrando, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Me perdoe pela garganta. Fiquem com Deus.